A seguir, Linha de Fundo, livre para todas as idades. Canal Universitário de Pi. Olá, estamos começando mais um Linha de Fundo essa semana e aqui mais uma vez com o nosso time de sempre, a Dani e o Lucão. Vou comentar essa rodada do Campeonato Brasileiro. Começar falando do Corinthians, né, que continua o líder, sem dúvidas nenhuma aí, né? Ganhou do Fluminense de 1-0. Padrão Corinthians 1-0, fechado lá atrás, jogando fora de casa ainda, né? Um resultado bom, excelente pro Corinthians. Nenhuma novidade, né? A gente vem comentando durante a semana, né? O Corinthians, ele parece que ele tem mais facilidade de jogar jogos maiores do que contra os times pequenos, assim, né? Porque é o jogo que o Corinthians gosta de jogar. Aquele jogo onde o adversário propõe o jogo, ele fica fechadinho e sai no contra-ataque. E quando joga com um time pequeno, os times pequenos geralmente jogam dessa mesma forma. Então daí fica um jogo mais truncado e o Corinthians encontra mais dificuldade, né? E o Corinthians não desperdiça essas oportunidades, né? Esses Sim. lances, né? Esses contra-ataques que ele tem aproveitado bem. E não tem feito como os outros times da tabela, que às vezes fora de casa ou até mesmo em jogos em casa, acabam cambaleando aí. Por isso o Corinthians mantém o seu primeiro lugar e abre essa vantagem aí, né? Uma folga grande folga. aí. E o Corinthians também, ele... Esqueci o que ia falar. Nossa, esqueci o que ia falar. Sei lá também. Calma aí, vou lembrar o que eu ia falar. Nossa, eu tinha uma coisa pra falar, eu esqueci. O Corinthians... lembrei. E o Corinthians também, né? Todo mundo esperava que agora essa distância dos pontos ia diminuir, porque o Corinthians empatou 2 jogos seguidos, aí deu uma diminuída na vantagem para o segundo colocado, que era só de 6 pontos, né? E aí o próximo jogo contra um time grande, sem Jadson, sem Pablo, e acho que tinha mais um desfalque que eu não me lembro agora, mas todo mundo achava que o Corinthians não ia dar conta e foi lá e conseguiu, né? De novo, com o mesmo tipo de jogada, com o mesmo tipo de jogo, o mesmo tipo de resultado, mas conseguiu. E nos pontos corridos é isso, né? Que vale, né? A maneira se joga bonito, se joga feio, se tá certo ou se tá errado. Exatamente. Mas o Corinthians, ele chama o jogo e ele consegue segurar. Sim. Porque a zaga do Corinthians é muito boa, porque é muito difícil um time ficar só atrás o tempo inteiro tomando pressão e na hora que tem contra-ataque conseguir ser decisivo. E o Corinthians tem conseguido fazer isso. E acho até que é bom a gente destacar, não que o Corinthians só fique atrás o tempo inteiro, não, o Corinthians ainda ataca, né? Mas esse é o tipo de jogo dele. E assim, e pelo que o campeonato vai se desenhando assim, o Corinthians depende exclusivamente dele para ser campeão, né? É só manter. Ele não precisa nem fazer jogos espetaculares, é só manter essa folga, não cometer os mesmos erros que os adversários estão cometendo, porque do segundo lugar para baixo, o campeonato tá equilibrado, né? Não tá tão diferente assim, grande, né? Então, é aquele negócio, se o Corinthians não cometer grandes erros, é muito provável que seja campeão brasileiro esse ano. E o Corinthians, eu acho que pelo menos por enquanto, vem calando a boca de muita gente, né? A gente falava disso do elenco do Corinthians, que talvez não fosse conseguir durar muito tempo nessas vitórias, mas foi o que aconteceu nessa rodada. Sem o Pablo e o Jadson, que são jogadores importantíssimos, eles não estavam, mas é aquela coisa, né? O padrão de jogo do Corinthians é tão consistente, né? Que quem entra já sabe o que vai fazer. Sim. Pode não ter a mesma qualidade dos que saíram, mas já sabe, faz a mesma coisa e mantém. E faz a mesma função, né? Eu não sei, mas eu tenho a impressão que às vezes jogar defensivamente do jeito que o Corinthians joga, você não precisa de jogadores tão habilidosos assim. Então, o Jadson, ele é um cara que não faz tanta falta. É lógico, né? Na hora de fazer o gol, você precisa de um cara que nem ele, mas jogar defensivamente como o Corinthians joga, você não precisa desses grandes nomes.
Se você tiver jogadores que fazem cada um a sua função, já resolve. Então, por isso que eu acho que esse sistema do Corinthians é forte, assim, né? É difícil de ser batido. E o outro time que segue aí na caça, né? Estão tentando buscar alguma coisa é o Palmeiras, né? O Palmeiras ganhou de 2-0 do Sport, time misto do Palmeiras. Jogando melhor que o titular. Como o Lucão falou, né? O Lucão já tinha falado, não, o time reserva do Palmeiras joga melhor que o titular. Sim. A gente até deu uma risada nos bastidores, mas acredito que tenha sido uma vitória surpreendente. Acho que ninguém apostava no seu Lucão, que falou isso, né? Nessa vitória do Palmeiras lá em Recife, porque é muito difícil jogar com o Sport lá, tendo em vista ainda esse monte de desfalque que o Palmeiras tinha, né? Muitos amarelados, outros poupados, enfim. Mas uma coisa que eu achei legal foi que o Cuca levou todo mundo, mesmo quem não ia jogar, foi lá para Recife pro elenco. Se aprende, né? Pro elenco continuar, ficar unido, né? Até para não ter macho, alguma coisa. Eu achei muito legal. O jogo, eu achei que o jogo foi muito bom, assim. Acho que um dos melhores jogos do Palmeiras no ano. Um jogo que o Palmeiras ganhou e não sofreu. Que as últimas vitórias do Palmeiras, o Palmeiras ganhou, né? Mas sempre no sufoco, sempre tomando pressão. Até com a vitória 4-2 em casa, foi muito no sufoco. Sempre tomando pressão. Um jogo que não tomou gols, que ultimamente o Palmeiras também sempre tem tomado gols. E assim, com poucos destaques negativos, né? Que eu, pelo menos assistindo o jogo, eu vi um destaque negativo, o Eric, que estava mal no jogo, que ele não consegue fazer bons jogos quando tem a oportunidade de entrar. O Egídio, que eu acho que é unanimidade falar que ele não tem sido um bom lateral. E só, assim, não teve muitos destaques negativos, assim. Que nem jogadores que são dúvidas, assim, ou que são meio contestados, que nem o Juninho, que entrou na defesa, fez uma boa partida, não fez uma excepcional partida, mas não deixou a desejar. E alguns destaques positivos, né? Estreia do Daverson. Daverson. Estreia do Daverson, que se mostrou muito entregue ao estilo de jogo que o Cuca quer, que ele quer apresentar, né? Corre o tempo todo, vem buscar o jogo, participa da marcação, volta para ajudar na marcação. Agora tem que fazer gols, né? Ah, sim. Essa parte da entrega a gente já viu que ele tem. Eu acredito que vai ser, se ele fizer alguns golzinhos aí, o Borja definitivamente vira reserva. Porque daí agora William e Daverson brigando com ele com certeza vai para reserva. Então, vamos ver. E destaque para o Bruno Henrique, né? Inspirado, né? Que nesse jogo fez uma partidaça. O primeiro gol, um desvio dele, muito difícil, ele conseguiu. Muito difícil. Acreditou até o fim, né? E a bola entrou. Mas também se não tivesse saindo, o Daverson já estava ali para empurrar para dentro da bola. E o segundo, um senhor passe pro Keno, né? Que, aliás, nossa, eu gosto muito do estilo de jogo do Keno e não entendo porque ele não é titular também. Mas... o Keno, ele sofre porque ele joga na mesma posição que o Dudu, né? Então, mesmo o Dudu mal, ainda assim... É o Dudu e é difícil tirar ele. Então... Mas assim, o importante é que o Palmeiras ganhou bem. No final, essa vitória do Palmeiras até acabou sendo bom os cartões amarelos do último jogo, porque daí zerou os cartões de um monte de gente, né? Então agora o Palmeiras vai para os próximos confrontos cartões zerados, o time completo, ainda com alguns desfalques por causa de lesão, né? Mas... E Jailson invicto ainda. É o outro grande destaque do Palmeiras, né? Agora, então... e agora? Será que volta Fernando Praz ou não? Eu queria fazer uma pergunta polêmica para vocês, que são palmeirenses. Vocês acham que o Jailson realmente ele é um excelente goleiro? Então, é difícil falar, falar, levando em consideração que ele tem já 30 e quase 40 anos, ele está quase no final da carreira e ele só apareceu agora. Então, é difícil falar, porque a gente não viu tanta coisa do Jailson. A gente viu meia temporada o ano passado e alguns jogos agora. Mas ele nunca decepcionou, pelo menos as vezes que ele entrou, né? Eu acho que ele tem boas atuações. Agora, falar que ele é um goleiro excepcional, acho que a gente não tem nem tempo para falar isso. Eu pergunto justamente por causa disso, porque ele já tá quase no final da carreira e ninguém nem conhecia ele. Ele apareceu no Palmeiras
E sem contar que ano passado o Palmeiras estava muito bem, né? Não era só ele, o time inteiro do Palmeiras estava Sim. A defesa ajuda muito também, né? A zaga. Mas, nesse momento, por exemplo, eu acho que ele deveria ser mantido, já que ele tá nessa boa fase, e isso conta muito, do que voltar o Fernando Praz agora, que estava naquele momento de estabilidade. Eu não sei, eu, por mim, deixaria o Jailson por enquanto. Eu ouvi algum comentarista falando que goleiro, a experiência não pode contar, que tem que contar a fase mesmo. E eu concordo plenamente, porque é uma posição complicada. Você não vai ficar arriscando tomar gol todo jogo só porque o goleiro é experiente, entendeu? A gente viu o Marcos no final de carreira, é um excelente goleiro, e no final de carreira já não dava mais para ele falava. Entendeu? Então a experiência nesse caso não joga. É diferente de um jogador de linha que ajuda os companheiros ou que joga. Como Zé Roberto. Que joga, às vezes, com o posicionamento em campo, ele ajuda o time, não só correndo, entendeu? Então, o goleiro não. O goleiro ele depende de reflexo, de chegar antes da bola, e às vezes a idade atrapalha. E o Jailson tá em boa fase. Apesar dele não ser novo, apesar dele não ser novo, os goleiros estão cada vez jogando até mais tarde, né? E comparado ao Praz, ele é alguns anos mais novo. Então, acho que a estrela dele tá brilhando. Então, eu acho que enquanto tiver, tem que deixar ele jogar, ele ser titular. Mas, assim, é uma luz de alerta que tem que acender no Palmeiras, porque o Praz tá aí quase para se aposentar. O Jailson já não é tão novo. O terceiro goleiro, que é o jovem lá, o Vinícius, ele vai ser o goleiro titular do Palmeiras? Ele tem ele pode assumir essa vaga? Então o Palmeiras já tem que ficar meio esperto, para não sofrer o que sofreu quando o Marcos parou e ficou... o Bruno. Ficou no vácuo, né? Ficou um tempo sem ter um goleiro... Como aconteceu com o São Paulo. Agora o São Paulo acho que achou o Renan. Tá, falando do São Paulo, então, que empatou com o Grêmio, jogando em casa. Dá para se discutir se foi um resultado bom ou um resultado ruim, né? Acho que pro Grêmio foi ruim, porque deixou o Corinthians disparar mais ainda. Pro Grêmio e pro resto dos times, né? Acho que foi bom só pro São Paulo esse resultado, né? E mesmo assim, mais ou menos, né? Um ponto é um ponto, mas em casa, empatar... Só que também, levando em consideração que o Grêmio é o segundo colocado, né? O Grêmio tem um time muito bom. É aquele resultado aquele jogo que qualquer resultado vai ter uma justificativa. Perdeu, mas perdeu do Grêmio. Empatou, mas foi com o Grêmio. E pro Grêmio, empatou, mas foi fora de casa. Então, é um jogo grande, né? Então, é um jogo que poderia acontecer qualquer coisa. Eu acreditava que o São Paulo nem ganharia o jogo. Então... Eu, analisando para o São Paulo, foi um bom resultado, porque eu não acreditava que o São Paulo ganhasse o jogo. O Grêmio viesse com muito mais vontade, até porque a distância estava diminuindo, né? Era a chance do Grêmio se aproximar, e o São Paulo em má fase, apesar de ser... É difícil jogar no Morumbi, mas o São Paulo a gente está vendo que tem algumas dificuldades aí esse ano. Achei que o Grêmio fosse aproveitar todos esses aspectos, mas pelo jeito... O problema do São Paulo é que não tá ganhando em casa, né? Por isso que tá na posição que tá. E o São Paulo também tem o problema que nessa rodada os times que estão lá embaixo também tiveram bons resultados, né? O Atlético Goianiense empatou, se eu não me engano, e o Avaí ganhou. Um resultado improvável, o que é ruim para o São Paulo, é mais ruim do que o próprio resultado que o São Paulo conquistou em casa, né? Pelo jogo, né? Eu assisti o jogo, o Grêmio saiu na frente, o São Paulo foi buscar o resultado depois, tempo, né? Mas o São Paulo tá jogando muito mal, mas assim, é muito mal, não dá pra ver, assim. Você fica irritado com o São Paulo jogando, porque é muito ruim. Agora o Profeta chegando, né? Vamos ver se mas melhora. Mas... E nem do com jeito o esquema que tá, do Dorival, você acha que o problema são os jogadores eu mesmo, acho que não tá sendo jogadores, porque os jogadores não conseguem armar um contra-ataque, não conseguem armar uma defesa, não conseguem fazer nada, não sei o que acontece. O gol do São Paulo foi em uma jogada que deu uma luz ali, o lateral driblou e cruzou, e o goleiro ainda fez uma defesa muito boa e acabou fazendo gol.
Mas tirando isso, o jogo de São Paulo é péssimo. Tá vergonha. E é complicado, agora chega o Hernanes, né? E é complicado jogar a responsabilidade para um jogador só, né? Ele não vai mas fazer nada de novo, sozinho. né, a história. Eu acho que veio o Lugano, agora o Hernanes. Eu acho que o Hernanes, ele, tipo, dá um ânimo e eleva o patamar do São Paulo de nível, assim, melhora o nível do São Paulo. Mas assim, não dá pra esperar que ele vai resolver todos os problemas do São Paulo. Eu vejo que o problema do São Paulo, como de outros times também, é a falta de ídolos. Eu acho por isso que às vezes a diretoria vem resgatando ídolos do passado pra ver se surte algum efeito, principalmente com a torcida, pra torcida ter mais paciência, ter mais calma, né? Por isso tem buscado assim, alguns jogadores, como buscou o Lugano, né? Até porque o Rogério Ceni tinha saído, não tinha nenhum jogador que a torcida se identificasse, mas só que não deu certo. Agora vem o Hernanes, vamos ver. Teve um amigo meu falou do Maicon, né? Que o Maicon se tornou ídolo também, né? Que era o zagueiro, já foi embora e tal. Só que, justamente por causa disso, São Paulo não tem ídolo. Quando chega um cara que tem um pouco de raça ali, dá uns carrinhos mais pegado, a torcida já vai exaltar, já vai ser ídolo já. E acabou indo embora e foi. Teve uma fase ruim também. O Lucas Prato fosse. O Lucas Prato também, mas não parece que não. Mas eu acho que com essa má fase não tem como se destacar, né? Falar que. Então, é justamente isso, a bola não chega nele. Você vê os cruzamentos do São Paulo, as faltas que eles batiam, era horrível. E o Hernanes, eu acho ele um excelente jogador, eu acho ele muito bom. Só que ele veio na hora errada, porque ele estava na China. Ele tá há muito tempo lá sem jogar, ele não estava sendo aproveitado na China. E assim, ele tá parado, vai ter que se recuperar ainda, fazer todo o treinamento físico. E vai pegar o São Paulo numa fase horrível, né? Então... E o Dorival, tudo bem que tá no começo ainda, mas será que ele não vai dar um jeito assim, no esquema tático até nessa... Pelo que vi até agora, não tá resolvendo muito não, mas e parece que tempo, né? E parece que no futebol tem umas fases que tudo que se faz dá errado, né? A bola não entra. Eu como palmeirense posso falar que eu já vi muito isso acontecer. Tem fase que tudo, você contrata jogador e muda técnico e a torcida vai no estádio e parece que a coisa não vai. A torcida São Paulo fez uma festa linda antes do jogo, né? Incentivou, deu uma força e... Sim. Sortiu bem, fase, né? Empatou, né? Bom. O futebol tem dessas peripécias, né? Outro time, o Santos, ganhou de 3-0 do Bahia. Outro Bruno Henrique, né? Que se destacou. A noite dos Brunos Henriques. 3 gols. Engraçado, né? Que ele fez 3 gols, não sei se vocês viram o Lever Cup falando dele, que ele foi um dos piores em campo. Diz que o Lever falou que ele foi oportunista, que ele fez os gols, mas que ele precisa aprender muito ainda, que ele não estava muito bem. O Lever tem que ser estudado, né? O técnico tem que ser estudado. E ele falou justamente isso, ele foi um dos piores em campo, ele falou, ele não com deixou todas essas palavras. Ele foi um dos piores em campo. Será que ele quis ganhar um confete, um elogio? Não sei, né? Falou, não, jogou muito bem, não tem... É uma declaração arriscada, né? Eu diria que técnicos têm que tomar cuidado. Mexer com o ego de jogador, que não é fácil, mas o cara fala assim, porra, eu fiz 3 gols e ele vai falar que eu joguei mal ainda. É pouco para no próximo jogo o cara não correr em campo, quer fazer aquele corpo mole, né? É complicado. O Santos segue lá entre os primeiros, tá em terceiro, né? O Santos é aquele come quieto, né? Ninguém lembra dele, mas ele tá lá. Firme e forte. Foi uma declaração que o Cuca deu. Ele falou assim, ultimamente eu tô preferindo ir devagarzinho, vamos deixar os holofotes pros outros, porque é muito ruim. A gente vê, é difícil um time que tá com todos os holofotes em cima, assim, alavancar. A responsabilidade é maior. A gente vê o próprio Corinthians, começou devagarzinho ali, a mídia toda descartando o Corinthians de todos os campeonatos e agora tá aí. Campeão paulista, já em primeiro no brasileiro com uma vantagem enorme, então... Hoje é o time a ser batido, né? O Corinthians. Que ainda não perdeu, né? Todo mundo tem que ganhar. Eu acho assim, esse campeonato, como eu falei, ele tá se desenhando pro Corinthians ser campeão. Eu acho que a chance que tem do Corinthians não ser campeão é um segundo turno onde os adversários diretos do Corinthians ganhem do Corinthians.
para essa diferença diminuir. Palmeiras no próximo turno vai ter que ganhar do Corinthians, o Flamengo ainda tem um jogo agora, né? O Grêmio tem que ganhar, o Grêmio tem que ganhar, o Santos tem que ganhar, esses times têm que ganhar. Se acontecer de novo do Corinthians conseguir vencer esses clássicos, não vai ter jeito, o Corinthians vai ser campeão e é o que a gente tá vendo, porque o pessoal não consegue quebrar essa sequência do Corinthians, né? E tá ficando cada vez mais difícil. Mais difícil, São 8 pontos que distanciam o Corinthians do Grêmio, né? Que é o segundo. E 10 do Santos, né? Do Santos pro Corinthians são 10 pontos. Então é muito, Sim. muito Por isso jogos, né? Por isso que eu falo, são esses jogos que vão fazer essa diferença. E é assim, né? Esses times têm que ganhar do Corinthians no próximo. E não vacilar, E tem né? que fazer uma campanha ótima ainda, né? Não podem ter esses vacilos de empatar com Atlético Goianiense, Vitória, Bahia. Tem que ganhar todos esses jogos e do líder para conseguir diminuir essa distância. Senão vai ficar impossível. O São Paulo continua na zona de rebaixamento em 18º com 16 pontos. Mas ali tá meio embolado, porque o São Paulo tem 16 pontos, o Avaí tem 17, que tá em cima, o Atlético Paranaense 17, o Curitiba com 19, então... Bahia com 19, então aí tá bem... É só o Atlético Goianiense que tá bem... o Atlético Goianiense tá com 9, né? Tipo, já caiu. E o Vitória tá com 12 também tem uma distância boa, então... Os dois ali. Tá difícil pros dois. Corinthians líder absoluto, Santos em terceiro lugar e o Palmeiras em quinto, né? Com 26 pontos. Os próximos jogos tem Copa do Brasil, né? Agora no meio da semana. O jogo decisivo aí, né? Para todos, né? Que a gente fala, por exemplo, foca em uma competição, né? Abre mão, mas agora que tem os jogos, né? eu não falo assim, não vai abrir mão agora não, já que já chegou até aqui, né? É complicado. Eu acho assim, o time tem elenco, tem jogadores para jogar. E é pra semifinal, né? Tem jogadores... Então... Agora, os jogadores foram poupados aí no jogo no meio de semana, jogo no final de semana, jogadores sendo poupados. Então tem que chegar e jogar, tem que jogar para ganhar. Se acontecer de sair, paciência, foco na Libertadores e buscar alguma coisa no Brasileiro. Então, mas assim, tem que entrar, dar o sangue. O Palmeiras tem que fazer um jogo nesse meio de semana, como fez no segundo tempo aqui em São Paulo, porque senão é o que o Palmeiras está devendo para a torcida. Tem que mostrar que o time está se entregando, tem que fazer um jogo bom, mesmo que não consiga se classificar. Porque a gente sabe que agora ficou complicado, né? Um empate até 2-2 é do Cruzeiro, 3-3 é pênaltis e qualquer vitória simples é do Cruzeiro também, né? Os próximos jogos do Campeonato Brasileiro, São Paulo vai pegar o Botafogo fora. Vitória simples é qualquer um. Vitória de qualquer um, né? Fiquei pensando. O Palmeiras vai pegar o Avaí em casa, mais um jogo tranquilo pro Palmeiras. Tomara. Esses jogos que a gente tem medo, né? Que a gente não espera. Você espera que vai ser fácil e sempre acontece uma surpresa, né? Corinthians pega o Flamengo em casa, o Corinthians jogando em casa, né? Esperamos que seja um bom jogo, né? O Flamengo tá difícil aí, né? O Flamengo ganhou, né, do Curitiba essa rodada, mas parece que tá... Vamos ver, né? O Flamengo é um time muito forte do meio pra frente, só que vai cair naquela armadilha, eu acredito que vai cair naquela armadilha do Corinthians, né? O Corinthians vai deixar o Flamengo jogar, o Flamengo vai ficar massacrando o jogo inteiro. Mas o Flamengo, pra ganhar do Curitiba, em casa, hein? Entendeu? Com a torcida já... Então, é por isso que eu tô falando. O Flamengo, ele é um time extremamente ofensivo, né? O Flamengo. Vai ser ataque contra a defesa, né? O jogo todo. E defensivamente, o time do Flamengo não é tão bom assim. E é onde o Corinthians vai provavelmente aproveitar. Então, o Flamengo tem que tomar muito cuidado. Ou já que vai pra cima, tem que buscar o resultado logo, assim, já sair na frente do Corinthians, porque se sair atrás vai ser difícil do... E só, desculpa, uma curiosidade do jogo do Flamengo,
o Everton Ribeiro chutou o pênalti, né? Eu tava assistindo o jogo, e o goleiro fez a mesma coisa do Jailson, ele caiu antes. Então o Everton Ribeiro viu o lado que o goleiro caiu e chutou pro outro lado. Sim. Daí até o comentarista falou, nossa, por que o Diego não fez isso semana passada, né? Porque o Jailson também se adiantou pra cair, mesmo assim ele chutou no mesmo lado. Eu tava assistindo esse jogo, até comentei com quem tava comigo, eu falei, nossa, vai ser gol, porque a hora que eu vi o Jailson saindo, eu falei, era só chutar pra qualquer lugar que não seja onde o Jailson pulou, ia ser gol. E ele chutou... Em cima do... o Everton Ribeiro chutou assim, ó. De levinho, com certeza devem ter assistido bastante o pênalti do Jailson. Inclusive, falando do Flamengo, né, uma excelente contratação, né, do goleiro Diego Alves, que inclusive é pegador de pênalti, pegava muito pênalti na Europa, pegou o pênalti do Messi, Cristiano Ronaldo. Não sei se ele já vai jogar contra o Corinthians, mas é um goleiro muito bom. E aí fica, né, o Flamengo endividado do jeito que está. Dinheiro para contratar esse monte de gente, mas esse daí acho que foi da venda do Vinícius, né? Daquele menino que ganhou muito do Real Madrid. Porque o Flamengo é um time inteiro endividado que montou esse elenco que, pelo amor de Deus, né? É um elenco muito bom, né? Não sei, tem que dar resultado, né? E o Santos vai pegar o Grêmio, né? O Santos vai jogar fora de casa. Um jogo bom também, né? Porque é o segundo e o terceiro colocado. Santos, pelo amor de Deus. Eu duro que... Os dois ali vai dar na mesma, qualquer um se ganhar, né? vai ser bom pro Corinthians, né? Porque o Corinthians ganhar... Um vai matar o outro ali, né? Qualquer resultado é bom pro Corinthians esse jogo. É um jogo ótimo pro Corinthians, porque empate é bom pro Corinthians, a vitória... Eu acho que o pior resultado pro Corinthians seria a vitória do Grêmio. Se bem que se o Corinthians ganhar também, nada vai continuar muda, a mesma coisa. O 15 de Piracicaba ganhou do Velo, né, de 3-2 na Copa Paulista, um jogo suado, sofrido. 15 estava perdendo de 2-1 até o final do segundo tempo, empatou e virou na prorrogação e conseguiu a vitória, né? Tava jogando em casa, mas foi um jogo bem difícil, né? Inclusive o próprio técnico, o Pisa, falou que foi um primeiro tempo muito ruim e que precisa melhorar, né? Que bom que ganhou, né? Isso que importa, 3 pontos, e o 15 aí segue bem na Copa Paulista. Né? Apesar da dificuldade que você destacou aí, entre trancos e barrancos, o 15 faz um bom começo, né? 2 vitórias e um empate, né? Tá ótimo. O 15 está em terceiro lugar no grupo dele, mas está empatado com o segundo, só perde acho que no saldo de gols. Mas assim, tá na fase de classificação, né? Para a próxima fase, então tá, por enquanto, tranquilo. O próximo jogo vai pegar a Ferroviária, fora de casa, e aí também aí é o que complica, né? Jogar fora de casa, pro 15. Mas é isso, a gente fica por aqui então com o nosso Linha de Fundo. Se você quiser acompanhar as nossas redes sociais, acessa facebook.com/tvunimap ou no youtube.com/tvunimap também. Até semana que vem, tchau!